Salve, salve galera do Desafia. Antes da gente começar a nossa aulinha de hoje, primeiramente, se inscreve aqui no canal do YouTube, tá bom? Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade do nosso canal. No link da descrição do vídeo vai estar o chat para a comunidade, tá bom? Entra lá, não perca tempo, tá bom? No nosso Instagram, tá bom? Segue a gente lá, Desafia Cursos. No TikTok, só Desafia. Antes da gente começar, gostaria de agradecer o pessoal que está mandando mensagem de carinho, de apoio, né, para o nosso projeto aqui do Desafio. Agradecer o pessoal das AFAs aqui do Ceará, né, do Maranhão. Vocês que estão mandando essas mensagens de apoio e carinho pra gente, né? Fortalece muito o nosso trabalho e nos impulsiona a continuar trazendo bom conteúdo para vocês, tá? Obrigado pelo pessoal do Mato Grosso também, né? Pessoal de outros métodos PBLs aí, de vários outros estados do nosso querido Brasil. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui no Desafio. E isso faz com que a gente não canse de fazer aulas boas para vocês, tá? E acompanhe aqui comigo no nosso desafio de hoje, porque no desafio o foco é a resposta certa. Certo, pessoal? Muito obrigado e vamos lá. Então, meu pequeno gafanhoto, na aula de hoje a gente vai falar sobre difusão e perfusão nos nossos pulmões. Lembrando que a aula rápida da professora Ana, tá? Já está disponível aqui no nosso canal do YouTube. Para você que quer só tirar seu 20 na PG, vai lá assistir a aula dela. Para você que quer aprofundar no conhecimento aqui na medicina, para fazer provas, né? Para que você tenha um conhecimento mais completo, fica aqui comigo, show? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente aqui, a gente está aqui elencando, né, os nossos 3 objetivos da aula de hoje. Vai ser a gente falar sobre hematose, né, trocas gasosas. Vai ser somente falar sobre a afinidade da hemoglobina com o nosso oxigênio. E, por final, a curva de saturação, certo, meu pequeno gafanhoto? Então acompanha comigo. A gente sabe, pessoal, que o nosso processo de troca gasosa no nosso corpo é chamado de respiração, né? E essa respiração tem 3 passos básicos. Então você pode acompanhar aqui comigo. Os 3 passos básicos são a ventilação pulmonar, a nossa respiração externa, que também é pulmonar, e a respiração interna, que a gente vai saber que ela é tecidual. Mas como assim, Guilherme? Vamos entender. Pessoal, a gente sabe que os 2 ciclos básicos aqui da nossa ventilação seria nada mais, nada menos que inspiração, né? Entrada de ar, né, dentro do seu pulmão. Você vai puxar o seu ar, né, de forma natural. E a expiração, quando você expulsa, né? Quando você expele o seu ar que está dentro da sua cavidade, dentro do seu pulmão. Esses são os 2, né, aparelhos básicos, né? Os nossos 2 ciclos básicos da nossa hematose, da nossa ventilação pulmonar. Certo, pessoal? A gente sabe que a ventilação pulmonar ou respiração seria esses 2 atos, o de inspirar e o de expirar, né? Então, a gente sabe que quando o ar entra da atmosfera para dentro do seu pulmão, você está inspirando. E quando você expele, né, o ar da sua cavidade, do seu pulmão, para a atmosfera, você está expirando. Tudo bem, pessoal? Show de bola. Vamos continuar. Na ventilação pulmonar, pessoal, o nosso ar, né, ele vai fluindo aqui entre a atmosfera e o nosso pulmão. A gente sabe que a nossa ventilação pulmonar vai ocorrer por diferença de pressão, certo, pessoal? Então, quando a nossa pressão, né, externa é menor do que da atmosfera, o ar vai entrar, porque algo que é maior vence o que é menor. Então, pensa assim, se minha força da atmosfera, né, a minha gravidade está maior do que a pressão que eu tenho internamente no meu corpo, o ar vai entrar, porque se está mais forte, ele vai vencer. Agora, no processo de expiração, é quando a minha pressão interna está maior do que a pressão da atmosfera. Então, algo que é maior vence o menor. Então, na expiração, a atmosfera vai estar com a pressão menor do que a sua interna. Consequentemente, o ar vai ser expelido. Certo, pessoal? Então, vamos lembrar disso, que é um macetinho. A gente sabe que a nossa taxa de fluxo de ar nada mais é que o nosso esforço para que a gente consiga fazer uma respiração. E um ciclo respiratório nada mais é que uma inspiração e uma expiração natural completa. Tudo bem? Isso é basicamente um ciclo que temos de uma respiração, certo, pessoal? Então, a gente vai ter um auxílio, né, de tensão superficial alveolar, a gente vai ter a complacência dos pulmões, né, facilitando o processo de expansibilidade e retorno dos pulmões. E, por último, a gente vai ter, né, um processo de resistência das suas vias respiratórias. A gente vai elencar cada um e vai explicar cada um de forma mais detalhada. Certo, meu pequeno gafanhoto? Acompanha comigo. Pessoal, a gente sabe que o ar, né, o O2 que está presente na atmosfera, ele vai adentrar o seu pulmão, né, como eu disse anteriormente, quando a pressão da atmosfera superar a pressão interna. Obviamente, quando o ar sai dos seus pulmões e vai para fora, a pressão interna é maior do que a pressão da atmosfera. Isso já é algo que você já entendeu, certo? Então, pessoal, na nossa inspiração, né, a gente vai ter alguns processos relacionados a ela que a gente pode chamar de processos inalatórios, né?
Antes da gente fazer cada inspiração, essa pressão, né, interna é menor do que a da atmosfera. Então, consequentemente, né, a atmosfera pode ser medida ali entre 760 milímetros de mercúrio, né, que é esse aqui, mmHg, ou de 1 atm, que é uma medida para a atmosfera também. Né? E quando esse ar flui para a parte interior aqui dos seus pulmões, né, a sua pressão, né, interna, consequentemente, é menor do que 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Certo, pessoal? Isso é algo para você ter em base aqui, né? É importante você saber esse valor de cor para que você possa entender esse processo como um todo. Certo, pessoal? A sua inspiração tem alguns, né, músculos acessórios que vão te ajudar, né, no seu processo de inspiração normal. Você sabe que durante a sua inspiração, né, que você está inspirando normalmente, está seguindo o fluxo da sua vida de forma normal, você vai ter os músculos diafragma, né, e intercostais externos se contraindo. Você lembra, meu garoto? O diafragma é aquele músculo que fica bem aqui na base do pulmão, né? E quando ele retrai, quando ele diminui o seu tamanho, consequentemente você está aumentando o tamanho da sua caixa torácica. E quando ele volta ao repouso, você consequentemente está diminuindo. Então você está expulsando ar. Como assim? Quando você está fazendo a entrada de ar na sua inspiração, você concorda comigo que o tamanho do seu pulmão tem que aumentar? Então, para que isso aconteça, os seus músculos diafragma e intercostais, eles vão se contrair. Eles se contraem para dar mais espaço para que o pulmão se relaxe, né? Para que a sua caixa torácica se expanda, para que entre ar dentro da sua cavidade. Então, com esse processo de expandir a sua caixa torácica a partir da contração do diafragma e dos intercostais externos, você vai ter um processo de inspiração, ou seja, entrada de ar atmosférico para o seu pulmão. Você sabe, você pode observar aqui, ó, que juntamente aqui com, né, o nosso osso externo, você tem a elevação da caixa torácica, né, a contração diafragmática, ela vai acontecer para possibilitar um aumento dessa cavidade. Você tem os intercostais externos aqui, ó, contraídos. Você pode observar aqui que eles estão contraídos para aumentar a caixa torácica e a gente vai ter, consequentemente, um aumento do diâmetro anteroposterior, então, da parte anterior para a posterior. Então, ele vai aumentar para facilitar a entrada de ar, certo, pessoal? Continuamente a isso, a gente pode observar que temos a expiração. A expiração nada mais é do que a saída de ar do seu pulmão para a sua atmosfera. E isso acontece, vamos lembrar, quando a sua pressão interna é maior do que a pressão atmosférica, que varia, né, em 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Certo, pessoal? Esse ato, né, de você soprar o ar, a gente vai chamar de expiração ou exalação. Né? O gradiente, né, nesse caso, né, ele vai ser decorrente de um gradiente de pressão. E quando isso acontece, ele vai ser consequentemente um sentido oposto, já que para que a gente consiga expulsar o ar, você tem que ter uma pressão interna maior do que uma pressão externa, certo, pessoal? Então, isso é durante uma expiração normal, certo? Então, é um processo passivo, você não consegue fazer um processo, né, de contração muscular envolvido, certo, pessoal? A sua expiração, né, a gente sabe que ela vai ser uma retração elástica da sua parede torácica. Por que retração? Lembra que quando a gente pega ali, né, contrai o diafragma na inspiração, você não aumenta o tamanho da sua caixa torácica? Mas quando você vai expirar, você tem que apertar ela para que você consiga fazer o processo de expulsão. Então, consequentemente, né, a gente vai ter uma tendência natural, né, de retornar à sua posição inicial, porque a gente sabe que no corpo humano tudo tem que estar em homeostasia, ou seja, equilíbrio. Então, a partir do momento que você fez a sua inspiração e você teve que aumentar o tamanho da caixa torácica, e assim que você acabar o ciclo de inspiração, você tem que devolver ela ao repouso. Isso acontece quando você tem uma retração dessa parede elástica, né, dessa parede torácica. E quando isso acontece, você vai apertar, né? Você vai apertar o pulmão, seu diafragma vai voltar à posição original, né? E consequentemente você vai fazer o processo de expulsão do ar, né? A gente sabe que temos alguns processos aqui, né, duas forças que vão facilitar essa retração, né, essa expulsão, que seria a retração das fibras elásticas, né? Então, você vai ter um processo de distender durante a sua inspiração, né, e de retornar, né, ao ponto de origem durante a expiração. E a força dentro da tensão superficial ali, né, ela vai fazendo um processo de tensão superficial a partir do surfactante, né? Então, dentro do seu alvéolo, né, você vai ter o líquido alveolar, que vai fazer um processo de tensão superficial. E essa tensão superficial vai fazer a força, né, para conseguir a expulsão desse ar da cavidade do alvéolo, certo, pessoal? Então, essas são as nossas duas forças, né, que vão facilitar a sua expiração. Eu coloquei aqui para você, né, pessoal, para você conseguir observar aqui que durante a sua expiração normal,
natural, tranquila, né? Você não está fazendo esforço, você não está se obrigando, né, a expirar mais do que o normal. Você vai ter, né, o músculo diafragma, que é aquele músculo que fica na base do pulmão, e o seu intercostal externo se relaxando. Porque lembra que na inspiração o intercostal externo e o diafragma se contraem? Então, consequentemente, quando você expulsa o ar, eles vão fazer o processo inverso. O diafragma vai, né, se relaxar, né, vão ficar na paz. E o intercostal também vai relaxar. Concorda comigo que você expulsa, você relaxa, você consequentemente volta a sua caixa torácica para o tamanho normal, né? Então, você tem esse processo de expulsar o ar a partir, né, desse relaxamento desses dois músculos. Pessoal, a gente coloquei uma foto aqui para vocês, né? E você que ainda não está na comunidade do Desafia, não perca tempo, tá? Vai estar o link na descrição do vídeo, nosso editor vai colocar. Entra lá, porque todos os dias a gente manda aula com antecedência lá, a gente manda materiais complementares, né? A gente manda os slides da aula, a gente manda resumos, a gente manda processos ali para te ajudar a estudar. Então, entra na comunidade do Desafia, tá bom? Isso tudo que a gente falou aqui, que a gente está relembrando aqui, a gente falou na nossa aula em 2 aulas atrás, que falava sobre fisiologia da respiração. Então, entra aqui no nosso canal do Desafio, tá bom, meu garoto? Não perca tempo, assista essa aula porque ela tá muito boa, para que você não tenha lacunas teóricas nas próximas aulas. Pequeno meu gafanhoto, acompanhe comigo. Aqui temos aqui, né, os nossos músculos que estão responsáveis pela inspiração e pela expiração, né? Tem a linha preta dividindo aqui no meio. Se você observar, né, você tem o seu esternocleidomastóide, o escaleno sendo ali acessórios, né, para quando você quiser forçar ou você tiver com alguma patologia que te force, né, a ter esse auxílio desses músculos para inspirar, né? Mas a gente sabe que o diafragma, né, ele vai ser o principal, o diafragma e os intercostais, eles vão ser os principais tanto na inspiração quanto na expiração. Mas em alguns casos a gente sabe que a gente pode usar musculatura acessória dependendo da situação. Então, quando eu forço a minha inspiração, né, ou quando eu estou correndo ali começando a ficar sem ar, eu expiro muito mais rápido, né? Eu estou utilizando músculos acessórios para me auxiliar, por isso eles são acessórios, né? Que auxiliam no seu processo de inspiração. E quando eu estou muito ofegante, mandando, tô ansioso, tô com problemas assim, eu tô expirando mais. Então, consequentemente, eu estou usando outros músculos para me ajudar a expirar, já que eu estou forçando ela, certo, pessoal? Em alguns casos, temos patologias direcionadas ao pulmão ou a outros sistemas que podem afetar a sua respiração. Então, consequentemente, essas patologias vão te forçar a utilizar a musculatura acessória. Fechou, pequeno gafanhoto? Eu coloquei esse pequeno vídeo aqui para vocês, pessoal, para que vocês possam ter, né, o processo aqui de ver. Ó, o diafragma se contrai, ó, ele vai contrair, nosso intercostal externo contrai, consequentemente, aumenta o tamanho da caixa torácica. Quando ele volta para o retorno, né, ele retorna para o seu ponto de repouso, a sua caixa torácica diminui, o seu intercostal externo também volta, consequentemente, o seu ar é expirado. Então, lembra, na inspiração, diafragma desce, relaxa, intercostal externo também, entrada de ar. Quando você vai expulsar o ar, eles voltam para a posição original de relaxamento, né? Tanto o intercostal externo quanto o diafragma, eles vão se relaxar. Quando eles se relaxam, eles vão voltar a caixa torácica para o tamanho normal. Então, consequentemente, você vai expulsar o ar. Show, meu pequeno gafanhoto, acompanha comigo. A gente sabe, pessoal, que tem fatores, né, que vão influenciar ali aqui na sua ventilação pulmonar. A gente sabe que se você observar aqui, ó, os seus alvéolos dentro dele tem surfactante, né, que é o líquido que vai impedir o colabamento deles, que vai fazer a tensão superficial. Você que não sabia disso, assista a aula lá de fisiologia do sistema respiratório inferior, que você vai ter tudo isso que eu tô te falando, certo, meu garoto? Então, sem o surfactante, você não vai ter uma tensão superficial e, consequentemente, os seus alvéolos podem colabar. Ah, além disso, você vai dificultar a sua expiração, já que você não vai ter, né, uma expulsão de ar de forma eficiente. Você sabe que na sua tensão superficial, né, que ocorre dentro desse alvéolo, você vai fazer com que, consequentemente, seus alvéolos, né, ele fica menor porque ele pode, né, contrair, relaxar. Então você vai fazer o processo de eliminar, né, junto com essa contração dele, você vai eliminar esse ar que está dentro da cavidade dele. Então, cerca ali de 2/3 da sua retração elástica vai ser relacionado aqui com o seu alvéolo, né, juntamente com o seu líquido surfactante. Né? Além disso, ele vai ser responsável por 2/3 aqui, né, da sua retração elástica pulmonar. Então, pessoal, é importante, né, que você tenha esse processo aqui de diminuição do seu, né, diâmetro do seu alvéolo para facilitar a expulsão, né? Se você aperta algo, você expulsa, né, o que está dentro.
Então, basicamente, essa tensão superficial vai fazer esse processo, né, de diminuir os alvéolos durante a expiração, né? Então, se eu tenho aqui, tá cabendo o ar aqui dentro, vamos supor, né? Minha mão, né, um alvéolo, tá cabendo o ar aqui. Só que quando eu tenho o surfactante, esse surfactante vai fazer a tensão superficial e quando isso acontece, ele vai diminuir de tamanho. Então, concorda comigo que o que estava aqui não vai caber mais? Então, já que não cabe mais, eu vou expulsar esse ar, né? Eu vou expulsar esse material que está aqui dentro dessa cavidade. Então, é assim que a tensão superficial age dentro do seu alvéolo para expulsar o ar durante a expiração. Certo, pessoal? A gente sabe que também tem outro fator relacionado com essa ventilação, que seria a complacência dos pulmões, né, dos seus pulmões. Essa sua complacência, né, ela vai se referir aqui à quantidade de esforço que você tem que fazer para que você possa distender os seus pulmões e a sua parede torácica, já que você tem que distender eles na inspiração e retrair eles na expiração, certo, pessoal? Então, durante aqui, né, o seu processo de inspiração, você vai ter o seu diafragma, né, relaxando para conseguir aumentar aqui, né, contraindo para aumentar o tamanho, né, da sua caixa torácica. E durante a expiração você vai estar, né, relaxando ele para ele voltar para o seu ponto original. Então, a sua parede torácica, o seu pulmão, né, quando ele tem uma complacência muito alta, ele vai se expandir de forma muito fácil. E quando ele tem uma complacência baixa, ele vai se expandir de forma difícil. Então, ele tem que ter uma complacência equilibrada. Tem algumas patologias, né, que vão agir no processo de complacência do pulmão, que, por exemplo, quando você tem uma complacência alta demais, decorrente de alguma patologia, você vai ter um processo de entrada de ar muito facilitado. Então, consequentemente, você pode ter um problema de expiração e inspiração. Quando você tem uma complacência muito baixa, ele, consequentemente, vai ser muito prejudicado, ele não vai conseguir se expandir de forma correta. Se ele não se expandir de forma correta, você vai ter uma carência de O2 nos seus tecidos periféricos. Compreende, pessoal? Então, basicamente, é assim que a complacência age, né, na sua ventilação pulmonar. Mais um processo que vai interferir aqui na sua ventilação, que é a resistência das vias respiratórias. Essa resistência, né, pessoal, ela vai ser uma resistência contra o seu fluxo padrão, seu fluxo normal de funcionamento. Então, à medida que o seu pulmão, né, ele vai se expandir para inspirar ar, para entrar ar, né, dentro da sua cavidade, todos os seus bronquíolos vão aumentar de tamanho para que caiba o ar dentro dos seus bronquíolos, né? E, consequentemente, as paredes vão ser puxadas, né, de certa forma para fora. Como assim puxadas? Vão ser abertas, né, expandidas para caber o ar dentro da sua cavidade. E, em contrapartida a isso, quando você está fazendo o processo de expiração, os seus bronquíolos vão diminuir, porque é a mesma história do alvéolo. Lembra que eu falei para você que quando está alocado, né, um material dentro de uma cavidade e eu aperto essa cavidade, eu diminuo o tamanho dela, você não concorda comigo que vai expulsar? Por exemplo, você pega lá aquele ônibus lotado, 6 horas da manhã, aquele ônibus lotado de gente, certo, pessoal? E aí pega e você tem que descer, né, ali, você tem que se mexendo no meio das pessoas assim, né, abrindo espaço, e aí quando você tá perto da porta, tem mais 4 pessoas querendo descer. Aí essas pessoas pegam e vai te empurrando porque elas estão com pressa. É assim que você faz, você vai diminuir o tamanho, né, da cavidade para expulsar esse ar. Compreendeu, meu pequeno gafanhoto? Vamos lá. Continuamente a isso, pessoal, a gente vai ter um último fator aqui que vai ser a troca de oxigênio e dióxido de carbono, certo, pessoal? A sua troca de oxigênio e dióxido de carbono, né, vai estar presente aqui, né, na sua hematose para fazer o processo de entrada de O2, saída de CO2, né? Isso é um ciclo básico que a gente tem durante todo o seu processo respiratório. Você sabe que o seu sangue pulmonar, né, ele vai ter um processo, né, de entrada de O2 nos capilares ali, para que ele possa, né, devolver aos tecidos que precisam ser oxigenados, mas também ele vai captar o seu sangue desoxigenado, né, ou seja, rico em CO2, para que ele possa fazer a hematose nos alvéolos e, consequentemente, devolver o sangue oxigenado para os tecidos que precisam de oxigênio. Durante esse processo, você vai utilizar, né, um meio que é chamado de difusão. Né? E essa difusão é o quê? Sempre que você pensa em um transporte de difusão, você vai pensar em algo que é a favor do gradiente. Então é algo de onde tem mais para onde tem menos. E a passiva é porque ele não tem gasto energético, ele não necessita, né, de uma energia externa a esse procedimento para fazer uma entrada e saída. Então, por exemplo, você pode pensar novamente no ônibus aqui, pensa comigo. Não é muito mais fácil você sair de dentro do ônibus que está lotado, né, de dentro para fora, ou de você entrar, né, de onde tem menos pessoas para dentro do ônibus que está lotado. É muito mais fácil você sair desse ônibus do que entrar nele. Então, isso que a gente sabe que é a difusão, é a favor do gradiente de concentração. É de onde tem mais para onde tem menos. Então, quando vai entrar O2 aqui no seu alvéolo para, né, vai entrar O2 no seu tecido.
né? Ele está oxigenado, ele vai entrar. Ele tem mais O2 no sangue do que no tecido. Então, já que eu tenho mais O2 nesse sangue, eu vou mandar esse O2 para dentro do tecido que tem menos. E quando o ar está chegando, né, no seu pulmão para ser oxigenado, ele vai ter mais CO2, já que ele está desoxigenado. Então, se ele tem mais CO2 dentro desse capilar do que de fora no sangue, ele vai mandar para dentro, para que ele possa oxigenar. Então, basicamente é isso, pessoal. A favor do gradiente, de onde tem mais para onde tem menos. E a gente sabe que tem duas leis que vão, né, se relacionar com isso, que são leis da física, que são a lei de Dalton e a lei de Henry. Então, depois que você quiser dar uma olhadinha nelas para você aumentar o seu conhecimento. Pessoal, a gente tem a chamada respiração externa, né, que vai ser um dos mecanismos aqui da sua ventilação. A gente sabe que se você observar aqui, ó, tem uma entrada de O2 aqui no seu capilar, uma saída de CO2 do mesmo. Então você está pegando o sangue oxigenado aqui, mandando para o capilar e pegando o CO2 que estava no sangue para que você possa fazer a troca gasosa. Certo, pessoal? A sua respiração externa pulmonar, né, ela vai ser uma troca de gases entre os alvéolos, né, do seu pulmão e o sangue do capilar, já que você tem que trocar, né, o O2 pelo CO2 para que você oxigene o seu corpo. Consequentemente, você vai ter uma pequena membrana, né? Se você observar isso aqui, ó, isso aqui é uma membrana aqui, ó. Isso aqui é uma membrana, né? E essa membrana, ela é uma membrana respiratória que vai facilitar essa troca, essa entrada e saída. E ela é uma pequena membrana fina, né, que vai estar fazendo o processo de facilitar a entrada e saída de O2 e CO2, né, constantemente. Você sabe que o seu sangue, né, ele vai ganhar O2 e vai perder CO2. Como assim? Eu vou mandar o O2, né, do alvéolo para o sangue, para esse O2 oxigenar os meus tecidos, e o CO2 que estava no sangue, ele vai para dentro do alvéolo para ser oxigenado. Basicamente assim, falando em grosso modo, só para você ter um conhecimento inicial. Então, pessoal, a sua respiração externa, né, ele vai ser uma troca gasosa pulmonar e, consequentemente, vai ser a difusão de O2, né, para dentro dos seus alvéolos, para o sangue dos capilares ali, né? Então vai sair ele oxigenado do seu alvéolo voltando para o capilar e a difusão do CO2, né, na direção oposta, ou seja, o CO2 que estava no seu capilar, né, do seu sangue, vai entrar para dentro do alvéolo para que ele possa sofrer a hematose. Certo, pessoal? A sua respiração externa, né, pessoal, ela vai converter o seu sangue venoso, né? Como você sabe que o seu sangue venoso ele é desoxigenado, mesmo tendo um pouco, né, de O2, né? Ele vai ser desoxigenado, né, majoritariamente, e, né, que vai vir ali do seu lado direito do coração, né? Se você não lembra dessa aula de cardio, pega aqui no desafio que tem, tá? Esse, né, sangue que vai vir do lado direito do seu coração, né, pelo seu átrio ali, depois do ventrículo direito, ele vai ser o sangue desoxigenado, né, ou seja, rico em CO2, né? Ele vai pegar esse sangue desoxigenado e vai mandar aqui, né, para o seu pulmão. O seu pulmão vai oxigenar esse sangue, né? E quando ele voltar do seu pulmão, né, ele for subir, né, o ciclo inverso, ele vai entrar no seu átrio esquerdo, no seu ventrículo esquerdo e vai sair pela aorta para fazer a distribuição de sangue oxigenado para todos os seus tecidos corpóreos, certo, pessoal? Então, basicamente, esse é o seu processo de respiração externa, né? A sua PO2, o que é PO2? Quando você vê P antes de um gás, significa pressão, né? Então, o seu PO2 nas vias pulmonares, ele vai ser, de certa forma, menor do que o PO2 nos capilares. Por quê? Você concorda comigo que, como eu falei no início da aula, quando algo maior vence algo menor? Então, se o seu PO2 do sangue nas veias pulmonares, né, ele for menor do que a dos capilares, consequentemente vai entrar dos capilares para a veia. Concorda comigo? E isso, né, vai acontecer ali com 100 milímetros de mercúrio, basicamente. E é necessário que isso aconteça, essa pressão, né, exceda, né, esse valor, para que você tenha uma entrada, né, do sangue que está desoxigenado para dentro do alvéolo, para que ele possa ser oxigenado. Então, assim como você tem, né, na sua inspiração e expiração, na sua respiração dentro do seu corpo mesmo, você necessita de uma diferença de pressão para que você consiga possibilitar, né, essa troca gasosa, certo, pessoal? Então você sabe aqui também, né, que o sangue vai fluindo pelos seus capilares ali, captando o O2, né, do alveolar e descarregando, né, o seu CO2 dentro do alvéolo para fazer a hematose, certo, pessoal? Você consegue ver aqui também que o seu O2, né, já que ele está difundindo, né, o ar no seu sangue ali, né, desoxigenado, o seu CO2 está indo no sentido oposto. Sempre assim. Se o seu O2 está saindo, né, para a corrente sanguínea para oxigenar os tecidos, o seu CO2 está entrando no alvéolo para ser oxigenado. Sempre vai ser, né, um sentido oposto, né, a cada situação. Quando você está tendo esse processo de difusão do seu O2, né, a sua PCO2 do sangue venoso, ele consequentemente tem que ser menor, né, para que ele consiga fazer a troca gasosa, para ele faça a entrada dentro do alvéolo, para depois,
né, sair oxigenado. Então, a sua expiração, né, ele vai manter a sua PCO2, né, em 40 milímetros de mercúrio, tendo em vista que a pressão do CO2 do seu capilar venoso, do seu sangue venoso, é de 45. Então, tem que ser menor para que consiga ter a entrada e, consequentemente, maior para a saída. É muito fácil, pessoal, você pensar sempre. Pressão maior vence pressão menor. É simples. Em todo o sistema respiratório, é isso. Pessoal, você pensa agora na sua respiração interna, você consegue perceber que vai ser nada mais que, né, o seu sangue desoxigenado indo pelos capilares, pelas veias, né, para os locais necessários, e o seu sangue oxigenado indo para os locais também necessários. Então, o seu, né, ventrículo direito mandando o sangue desoxigenado, né, para o seu coração, né, ali para o seu pulmão, perdão, para que ele possa ser oxigenado, e a sua aorta ali no ventrículo esquerdo mandando o sangue oxigenado para o resto do corpo, né, cada um com a sua função. Então, você sabe que o seu ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue oxigenado ali pela aorta para todos os seus, né, sistemas capilares, para os seus tecidos, para os seus órgãos, né? Então, esse sangue oxigenado vai sair desse ventrículo esquerdo e vai se espalhar pelo seu corpo. Então, basicamente, cada um no seu quadrado, certo, pessoal? Consequentemente, né, conforme o seu O2, né, for saindo da corrente para oxigenar ali, né, os seus tecidos, seus capilares e tudo mais, você consequentemente vai ter o sangue, né, que estava, né, oxigenado para sangue venoso, né, que seria o sangue desoxigenado, né, a grosso modo. Mesmo que a quantidade de O2 ainda supera o de CO2, a gente vai chamar de sangue desoxigenado só para que você tenha um melhor entendimento, tá? Então, ao contrário da sua respiração externa, né, que vai acontecer só dentro dos seus pulmões, lembra que a externa é a relação entre os capilares ali, alvéolos? Já a sua respiração interna vai ser nos tecidos, né, de forma sistêmica, ou seja, em todo o seu corpo. Então, todo o seu processo de respiração no corpo, a gente vai chamar de respiração interna, certo, pessoal? A PO2 do seu sangue, né, que vai ser bombeado pelos capilares, tem que superar, né, a das células teciduais. Por quê? Para que esse sangue oxigenado entre no seu tecido, concorda comigo que a pressão, né, desse capilar tem que ser maior do seu tecido? Então, lembra, pessoal, macete. Macete master para você sempre matar a prova, tá? Aqui a resposta é certa, o foco é esse. Então, pressão maior vence pressão menor. Só lembrar disso, pessoal, você não vai ter problema, tá? E se você quiser pôr isso aí na sua PG, você que é da AFIA, tá? Lembre desse macetinho para você acrescentar aqui a sua discussão da PG, tudo bem? Então, pessoal, esse PO2 nas células teciduais vai ser superado pelo, né, pelo capilar para que esse sangue oxigenado entre, né, no seu tecido e, consequentemente, oxigene o seu tecido. Show de bola, pessoal? Você sabe que, né, a consequente, né, uso dessas células aqui para fazer esse processo de entrada, né, do sangue oxigenado, você vai ter uma produção de ATP. ATP é energia, né, a grosso modo, a gente pode chamar de energia. Em razão desse processo aqui de DDP, né, diferença de pressão, o seu oxigênio vai se fundir para fora dos capilares, né, em resposta, né, às suas células teciduais, já que o sangue já foi, né, já oxigenou os tecidos, ele vai sair desoxigenado, concorda comigo? E para sair do tecido para o capilar, a pressão do capilar, a pressão do tecido tem que superar a do capilar. Sempre, pessoal, dica matadora. Pressão maior vence pressão menor. Show, pessoal? Então, assim que a gente tem que pensar para a gente entender esse conteúdo de forma completa. Pessoal, quando a gente tem o processo de difusão aqui, né, do CO2, né, seu processo aqui de tecidos e sistemas, né, como um todo, o seu CO2 vai no sentido contrário. Lembra que eu te falei? O2 para um lado, CO2 para o outro. Sempre oposto, entendeu? São antagônicos, certo, pessoal? As suas células teciduais sempre estão produzindo, né, o seu CO2, né, já que ele está oxigenando os tecidos. Então é básico. Você oxigenou o tecido, consequentemente, né, você vai desoxigenar esse sangue e vai mandar ele para ser reoxigenado. Então, é assim que é um processo que acontece dentro do seu corpo, na sua respiração interna. Então, quando a gente fala de sistêmico, né, você pensa em respiração interna. Quando você fala de processo pulmonar, você pensa em respiração externa. O seu sangue desoxigenado, né, vai retornar ali para o seu coração, para que ele possa fazer o caminho novamente para ir para o pulmão. Basicamente, é esse processo que a gente tem, tá, pessoal? Então, ele vai ser bombeado para que ele possa reiniciar o seu ciclo de respiração externa. Então, pessoal, as nossas células teciduais, né, elas vão necessitar ali de cerca de 25% do seu O2 disponível no seu sangue. A gente sabe que, né, o nosso sangue, mesmo quando está desoxigenado, a grosso modo a gente fala, a quantidade de O2 ainda supera do CO2, tá? Então, o seu sangue oxigenado, né? O seu sangue desoxigenado, como a gente fala a grosso modo, ainda tem cerca de 75% aqui do seu teor de O2, né? Então, por isso a gente fala que mesmo sendo desoxigenado, ainda tem uma grande, majoritariamente presença do O2, tá? Então, a gente tem esse processo de sempre lembra, pressão maior vence pressão menor. É simples para você decorar para sua vida, né? E para PG, para sua vida. Então, pessoal, a gente sabe que temos taxas aqui de trocas gasosas que vão, né,
facilitar aqui ou dificultar de acordo com vários fatores. A gente tem o primeiro aqui que seria a diferença de pressão parcial dos gases. Como a gente sabe, pressão maior vem de pressão menor. Em todos os seus processos sistêmicos do seu corpo vai ser assim, tá? Então, quando você tem um PO2 alveolar, né, superior à sua pressão arterial, concorda comigo que esse processo vai sair do alvéolo para ir para a artéria, já que pressão maior vem de pressão menor? Então, isso que é chamado de diferença de pressão parcial de gases. Quando o seu sangue já está oxigenado e você tem que mandar ele do alvéolo para a sua artéria, para que a sua artéria irrigue o seu corpo, a sua pressão alveolar interna tem que ser maior do que a sua pressão arterial. Então, pessoal, é um macete muito bom para você sempre matar, tá? Todas as suas dúvidas, tá bom? Pessoal, a gente pode pensar, né, nesse slide aqui também sobre aquele processo aqui de altitude. Você já viu quando a seleção brasileira, né, na Copa, quando a gente ainda tinha time de seleção brasileira? Meu Deus, que vergonha. Mas a gente ainda tinha um time bom, né, o pessoal ia para fora aí para jogar, né, um pouco de futebol em outros, né, países que têm altitude, né, mais elevada. Quando isso acontece, consequentemente, concorda comigo que se eu tenho altitude mais elevada, a pressão da gravidade ela é diminuída, né, já que ele está fazendo menos força porque está mais alto. Quando isso acontece, a gente tinha uma dificuldade de respiração. Por quê? Como não estava fácil de vencer, né, a gravidade, para a gravidade vencer a nossa pressão interna, consequentemente está difícil de fazer a respiração. Então está difícil de eu ter O2 dentro do meu sangue, né, dentro do meu corpo. Então isso dificultava muito a vida dos jogadores, porque eles ficavam fadigados muito fácil, né, eles tinham muita cefaleia, né, muita dor de cabeça, muita fadiga decorrente da falta de oxigênio, né, pessoal? Então tudo isso acontecia pelo fato de aumentar a altitude. Quando você aumenta a altitude, você diminui a pressão da gravidade, certo? Então, consequentemente, você respira muito menos, já que é difícil dessa pressão da gravidade vencer a sua pressão interna. Assim como, por exemplo, o pessoal que escala ali o Everest, né? A altitude muito grande é muito difícil de respirar, porque a pressão da gravidade está fazendo menos efeito. Então, está dificultando a entrada de O2 da atmosfera para o seu meio interno. Compreendeu, galera? Esse é um macetinho para você não esquecer, tá? Na prova, se perguntar, lembra do jogador de futebol da seleção brasileira, tá bom? Vem comigo, que aqui o foco é a resposta certa. Beleza, galera? A gente sabe que outro fator aqui também seria a área de superfície, né, para essas trocas gasosas, porque tem que ter uma área aqui de troca, né, que a maioria das vezes acontece capilar alvéolo, né, para que você tenha uma troca gasosa, ou seja, a nossa hematose eficiente, né. Você sabe que a área de superfície dos alvéolos, né, já que temos milhões, elas são muito grandes, né, no total, seria aproximadamente ali 70 metros quadrados. Então, se você for pensar, né, uma coisa de 70 metros quadrados de área dentro de você, você consequentemente pensa que é algo grande, certo, pessoal? A gente tem muitos capilares que vão circundar cada alvéolo, né? Então aqui, ó, os capilares estão circundando aqui os alvéolos, né? Sendo, né, como se estivessem desenhados aqui por fora, né? E toda a superfície do alvéolo vai ter capilar. E esse capilar vai fazer o processo de facilitar a sua troca gasosa, né? A sua hematose. Qualquer distúrbio aqui, né, que vai diminuir essa área de superfície alveolar, né, você consequentemente vai fazendo o processo de redução da sua frequência respiratória, né, já que você está dificultando a entrada e saída de ar. Então é simples, pessoal. Pensou em diminuição, né, do seu sistema funcional, né, tanto das membranas respiratórias. Lembra que tem aquela membrana respiratória fininha que fica entre o capilar e o alvéolo, tá? Então, sempre que tiver essa redução dessa superfície, dessa área, tanto do alvéolo aqui quanto da membrana, você vai ter, consequentemente, uma hematose dificultosa, né, uma hematose diminuída, já que essas paredes alveolares, né, de acordo com o que vai perdendo essa área, ela vai se desintegrar. E quando isso acontece, consequentemente, você vai ter uma menor área de superfície. Enquanto menor a área de superfície, menor a facilidade de entrar. Concorda comigo que se o ônibus tivesse só uma porta, não seria muito difícil de entrar e sair muita gente? Já aqueles ônibus maiores têm 3 portas, né? Tem alguns que têm portas de lado direito e do lado esquerdo. Concorda comigo que é mais fácil entrar e sair pessoas nos ônibus que têm mais portas? Então é a mesma coisa. Quando eu diminuo a área aqui, né, do meu alvéolo, eu vou consequentemente dificultar tanto a entrada de ar quanto a saída do mesmo. Certo, pessoal? Vem comigo. Pessoal, mais um aqui, né, dos nossos mecanismos aqui, né, que vão dificultar ou facilitar, seria a distância de difusão. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma membraninha, né, que vai facilitar essa troca gasosa do alvéolo, do capilar? Quando você tem essa membrana aqui, né, a gente sabe que ela é muito fina, né, e quando ela tem essa difusão, né, facilitada aqui por esses processos, né, da membrana capilar e alvéolo, você consequentemente vai ter, né, um processo de estreitamento aqui, né, porque já que você tem a membrana fina, né, é muito mais fácil de entrar, né, do ar do alvéolo para capilar e vice-versa. Consequentemente, né, pessoal, os eritrócitos, né, que estão aqui na sua corrente sanguínea, eles têm que passar, né, de certa forma, para dentro do seu alvéolo. Então, eles passam, né, por esse processo de difusão, né, para impedir, né, o gasto energético, para facilitar,
né, o interior, né, para facilitar a entrada desse processo, pessoal. O acúmulo desse líquido aqui dentro dos seus alvéolos, né, que seria aquele líquido intersticial, né, ele pode, né, dificultar a entrada, já que ele vai fazendo o processo de, por exemplo, de edemaciação, né? O edema nada mais é do que um processo de fechamento, né, com algo, seja com gordura, né, seja com membrana com pele, né? Então temos vários tipos de edemas, né? Mas na maioria das vezes pode ser causado também por exemplo, uma arteriosclerose, né? Que fecharia ali uma veia, um capilar seu, né? Uma artéria, consequentemente dificultaria a passagem de sangue. E se dificulta a passagem de sangue, consequentemente dificulta a chegada de O2 e os tecidos necessários, certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Quando você aumenta a distância, né, dessa difusão, você consequentemente vai diminuir o espaço, né? Então, se você diminuir o espaço, você impede a entrada e saída de oxigênio, né? Para capilar, alvéolo e vice-versa. Certo, pessoal? A gente tem mais um fator aqui que vai interferir nisso, que seria o peso molecular e a sua solubilidade de gases, né? O peso molecular do O2, ele é inferior ao CO2, né? Se você lembra ali, né, de Enem ali, né? Quando você fazia Enem aqui, você sabe que o O2 tem um peso molecular de 16, né? Então, consequentemente, 32. O seu carbono é 12, então 12 mais 36, né? Você sabe que é maior do que 12, do que 24, né? Já que é 32, já que tem visto aqui que o O2 tem o peso de 16, né, pessoal? Então, a gente sabe que esse peso molecular do O2 é inferior ao do CO2, né? Já que o carbono tem 12 e cada oxigênio tem 16, certo, pessoal? A gente sabe que essa membrana aqui, né, de acordo com o processo aqui de difusão, ele vai ser, né, entrar aqui muito mais rápido, né, do O2 do que do CO2, já que ele é menor, né, mais leve. Você sabe que a solubilidade do CO2, né, na sua membrana respiratória, ela é muito maior do que a do O2. Então é muito mais fácil você ter uma entrada de CO2 do que de oxigênio, né? Já que tem esse processo de facilidade, né, de solubilidade, certo, pessoal? Considerando esses fatores, né, tanto de peso molecular, né, quanto de facilidade de entrada, né, quanto de solubilidade, você vai ter que também que pensar no processo de difusão, né? Já que o processo de difusão, né, de CO2 para fora, né, ele vai ser muito mais rápido do que a da difusão, né, de O2. Então, pessoal, o CO2 tem uma facilidade maior, né, tanto de entrar quanto de sair, né? Então é bom a gente ter isso em mente durante todo o nosso processo de aprendizado, certo, pessoal? A gente vai falar um pouquinho agora sobre aquele seu transporte, né, de oxigênio e dióxido de carbono, para que você possa entender aqui como ele acontece, né? A gente sabe, pessoal, que a maioria do CO2, né, é bom você pensar nisso para a sua prova também. A maioria do CO2 ele vai ser transportado pela sua hemoglobina, né, sua proteína hemoglobina. E essa hemoglobina, né, oxigenada, ela vai ser a chamada de oxihemoglobina, que nada mais é do que HbO2, né, que Hb vem de hemoglobina, de O2 de oxigênio. Então, por isso, oxihemoglobina, certo, pessoal? E isso acontece aqui, né, nos seus eritrócitos, né, dentro de células que estão carregando essa hemoglobina. A principal forma de transportar o seu gás carbônico, né, pessoal, seria aqui, né, dentro dos seus íons, né, porque dentro do seu sangue aqui, né, o seu CO2 ele é muito transportado no seu plasma em formato de íons bicarbonato, né, que se você não lembra, né, no Enem também caiu, é a HCO3, né, que é o chamado de íon bicarbonato, né, pessoal? E então você pode ver aqui, ó, que tem um CO2 aqui no capilar, né, ele vai entrar dentro da sua hemácia, né, ele vai se ligar ao seu CO2, né, ele vai fazer um processo de, né, de fusão química aqui e vai virar um H2CO3, que é o ácido carbônico, né? Então por isso, ó, mais um macetinho aqui do desafio, tá? Olha para você ver. Quando você transforma esse CO2 mais H2O em H2CO3, você vai transformar em ácido carbônico. E se você perceber, né, ácido, você sabe que algo ácido diminui o pH do seu sangue. E quando isso acontece, algo ácido, né, é muito mais dificultoso para a sua respiração. Então, por isso que quando o seu sangue está ácido, é porque tem menos O2 do que CO2. O CO2 está mais protuberante ali, né? Ele está mais vivo, está em mais quantidade do que o oxigênio. Então, por isso que o seu sangue fica mais ácido quando você está respirando pouco. Se você segurar aqui a sua respiração por um tempo, você vai, né, começar a ficar com falta de ar, você vai até desmaiar. Por quê? Porque o seu sangue ficou ácido decorrente dessa troca aqui, né, dessa junção entre o CO2 e o H2O, tá bom? Então, é importante lembrar disso, tá, pessoal? Então, depois que você transforma isso aqui em ácido, né, em ácido carbônico, você vai ter, né, uma quebra aqui em H+, e HCO3-, que seria o nosso famoso íon bicarbonato. E é assim que ele é transportado no plasma, né? Quase todo ele é transportado, né? Quase todo o CO2 é transportado no seu plasma em forma, né, de íons bicarbonato. Certo, pessoal? Eu coloquei esse esquema aqui para você que está lá na comunidade do Desafio, tá? Você teria esse aqui em primeira mão. Esse transporte de CO2 aqui, né? Ele vai ser basicamente 7% de dissolvido aqui no seu plasma, né? Ele vai ser 23%, né, como HbCO2, né, que é a carbohemoglobina, e 70% como
em bicarbonato, tá bom? Então lembra, tá? 7% dissolvido no plasma, 23 ali, né, na hemoglobina com CO2 e a maioria dele, como eu disse anteriormente, em formatos de iobicarbonato, ou seja, HCO3-, tá? Já o CO2, né, cerca de 1,5% no seu plasma sanguíneo e 98,5% em formato de oxihemoglobina. Então lembra, CO2 muito mais majoritariamente, né, presente aqui, né, em formatos de iobicarbonato e O2 em formato de oxihemoglobina, quando o O2 está relacionado com a sua proteína hemoglobina. Certo, pessoal? O seu transporte de oxigênio, pessoal, ele, né, basicamente, como eu falei para você, 1,5% no plasma, né, e basicamente ele todo, né, 98,5%, né, na hemoglobina que está presente nos seus eritrócitos, tá, pessoal? Cerca de, basicamente, eu coloco valores de referência, né, para que você possa ter um entendimento mais facilitado, né? Cada 100 ml de sangue, né, eles vão ter ali cerca de 20 ml de O2 gasoso, né? E a quantidade dissolvida no plasma seria apenas 0,3 ali, né? E a quantidade ligada à hemoglobina é quase ele todo, 19,7 ml, tá bom? Isso é só para você ter uma relação aqui com aquelas porcentagens que eu disse anteriormente, tá? Para facilitar o seu entendimento. Beleza, galera? A sua hemoglobina, né, que é o HB, a gente sabe que quando ela está só em HB, ela está isolada, ela é a chamada de desoxihemoglobina, porque não está nem com carbono nem com oxigênio. Quando ela se liga com O2, né, você vai ter uma ligação de O2 e a gente vai ter a dissociação do O2, que vai ser formado em oxihemoglobina, certo, pessoal? Essa porção M da sua hemoglobina, né, ela vai ter 4 átomos de ferro, né, porque se você lembra aqui da sua hematopoiese, né, na formação da célula sanguínea, né, a sua hemoglobina tem 4 átomos de ferro, né, em sua conformação química, certo, pessoal? Cada um deles vai se ligar em uma molécula de O2, né? Então, basicamente, eles vão se ligar em uma reação, né, que é fácil de ser reversível, então ela é fácil de ser quebrada, né, e vão formar a oxihemoglobina, 4 ferros com 4 íons de O2. Tudo bem, pessoal? A sua relação entre a hemoglobina e a pressão do oxigênio, ela é muito determinada ali, né, com a relação de quantidade, né, de O2 que se liga com a sua, né, com a sua hemoglobina. E esse processo de ligação, essa quantidade, é chamado de PO2, né, a sua perfusão, a sua pressão de O2, tá? Quanto maior for a sua PO2, né, mais esse O2 vai se combinando com a hemoglobina, né, porque como a gente disse, né, a maioria do O2, né, que é difundido aqui, né, no seu corpo, ele é em formato de oxihemoglobina, tá bom, pessoal? É bom lembrar disso, tá? Então, a hemoglobina, ela tá quase totalmente saturada, né? Quando ela já tá aqui, né, bastante oxigenada, que tá com muito saturada, né? Você, consequentemente, vai ser, né, uma mistura de hemoglobina com oxigênio. Então, ela vai estar parcialmente saturada durante esse processo, tá? Quando a gente tem, né, uma molécula de hemoglobina ali ligada, vamos supor, a 2O2, né, ela está basicamente 50% saturada. Porque se a gente tem 4 ferros, a gente pode ter 4 íons de O2, né, em cada hemoglobina. Então, se eu liguei 2O2, né, 2 moléculas de O2, eu estou com 50% da capacidade. Quando, né, eu ligo aqui mais 3, estou com 75%. Quando eu chego em 4, consequentemente, ela saturou, né? Algo que está saturado, né? Por exemplo, quando você está aqui, né, o nível constante de estudos, né? Semana de provas, estuda muito, muito, muito. Quando você está muito cansado, né? Passou as provas, você está muito cansado. Você está muito saturado, certo, pessoal? Então, quando você já ocupou todos os seus 4, né? Grupo M ali, né? De oxigênio, você consequentemente está cansado ali, você está saturado, né, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa curva de saturação, tá? Para que você tenha um entendimento mais claro, tá, pessoal? E também é importante falar que quando, né, o seu PO2 está baixo, a sua hemoglobina está parcialmente saturada, já que você não tem, né, um processo de saturação completo. Tudo bem, pessoal? Aqui, né, se você observar, né, esse aqui, essa linhazinha roxa aqui, né, seria aqui, inicialmente aqui, o seu sangue venoso, né, ou seja, aquele sangue desoxigenado, né, e, né, durante a contração aqui, né, desse músculo esquelético, porque ele está desoxigenado. O seu sangue oxigenado nas artérias, né, ele vai ter um processo aqui de porcentagem de saturação, né, então quanto mais entra O2 na hemoglobina, mais vai saturando essa hemoglobina, né. Então, de acordo com como foi entrando O2 aqui no seu grupo ferro ali, no seu grupo M, né, ele vai estar começando a saturar. Lá perto de 100, ele não chega a 100, tá? Quando estiver perto de 100, né, a sua hemoglobina vai saturar e ela, consequentemente, vai voltar para o repouso, tá bom? Vai fazer a expulsão, né, do O2 desse grupo para o sangue, né? A sua hemoglobina fetal, né, uma curiosidade que eu coloquei para você e talvez possa ser questão de prova, né, em alguns casos, a sua hemoglobina fetal ela vai ter muito mais afinidade com o O2 do que a hemoglobina adulta, tá bom? Então por isso que é muito mais fácil ali, né, com uma troca gasosa em alguns casos, tá bom, pessoal? Então a gente tem alguns fatores, né, que vão afetar essa afinidade da hemoglobina, né, pelo seu oxigênio. A sua
PO2, né, ela vai determinar aqui a porcentagem de saturação da hemoglobina, certo, pessoal? Que vai variar ali de 25, né, até próximo de 100. Né? Então você sabe que tem vários fatores, né, que vão facilitar ou dificultar essa hemoglobina a se ligar a esse O2, tá bom, pessoal? Então esses fatores vão deslocar essa curva para a esquerda, né? Você lembra dessa curvinha? Então ela está indo para a direita no fluxo normal, né? Esses fatores vão dificultar aqui, né? Vão ir mais para a esquerda porque eles vão dificultar, né, o processo de saturação da hemoglobina, porque não vai estar tão fácil entrar oxigênio na hemoglobina, tá? Então, pessoal, a gente vai ter esse gráfico aqui, né, que vai demonstrando aquele processo que eu falei para vocês, tá? Lembra que quando o seu, né, gás carbônico, CO2, se liga à sua água, né, o seu H2O, ele vai formar aquele chamado de ácido carbônico. E quando isso acontece, a gente vai ter um processo de acidez no seu sangue, né? Então, a acidez no sanguíneo é um dos fatores lá que vai dificultar, né, a saturação, vai dificultar, né, o oxigênio entrar na sua hemoglobina e, consequentemente, diminuir a velocidade aqui, né, da sua saturação da hemoglobina. Se você observar aqui, ó, essa partezinha vermelha, essa linhazinha vermelha, é quando você está com sangue mais ácido, né, o seu pH está diminuído. Então, você consequentemente concorda comigo que, ó, esse aqui pretinho é o normal e esse aqui é o mais ácido. Concorda comigo que esse aqui está demorando muito mais a chegar aqui no 100 aqui, ó, perto do 100% de saturação do que o normal. Então, ele está dificultando, né, a aderência, está dificultando, né, a entrada do O2 na hemoglobina, né? Então, quando você tem o normal, você tem um processo aqui, né, normal, de equilíbrio, né? E quando você está com sangue muito básico, você vai estar chegando na saturação mais rápido, o que também não é ideal, tá bom? Então aqui, pessoal, se você ver aqui, ó, o seu CO2, né, juntando com a água, formando o seu ácido carbônico, H2CO3, tá? Então, ele vai ser dissociado aqui em água e o bicarbonato, que é a forma que o CO2 é mais difundido aqui no seu plasma, né, pessoal? Em formato de bicarbonato. Então, mais um fator aqui, né, seria a pressão parcial de dióxido de carbono, né? Então, de acordo com que a sua PCO2, né, ou seja, a sua quantidade de CO2 aumenta, né, pessoal, a sua hemoglobina vai liberar mais oxigênio, porque lembra que eu te falei que o CO2 ele é muito mais fácil de entrar, né, tanto no capilar quanto no alvéolo do que o oxigênio. Então, ele tem uma aderência, né, a essa hemoglobina, né, então vai ser dificultoso, né, eles vão ter que competir pelo sítio de entrada, né, pessoal? Então, durante essa entrada de CO2 aqui dentro do seu sangue, né, ele vai ser convertido em ácido carbônico de forma temporária e, consequentemente, vai, né, deixar mais ácido, né, o seu sangue, né? Então, consequentemente, vai dificultar a aderência da hemoglobina pelo O2, tá, pessoal? O seu ácido carbônico, né, dentro aqui dos seus eritrócitos, ele vai ser dissociado em hidrogênio e em bicarbonato. Lembra, pessoal, que ele é a forma mais difundida, né, do seu CO2 no seu sangue é em formato de bicarbonato. Pessoal? Então, conforme essa concentração de H+, né, que é liberado em hidrogênio, né, ele consequentemente vai diminuir o seu pH, que vai deixar mais ácido, certo, pessoal? Então, é só lembrar desses, né, idas e voltas, desses leques aqui, né, de procedimentos que são muito fáceis, tá? Diminuir o pH, aumentando a acidez, diminui a ligação, né, do oxigênio pela hemoglobina, né, a hemoglobina pelo oxigênio, consequentemente demora mais a saturar e diminui a difusão, né, de O2 para os outros tecidos, tá, pessoal? Então, que se você observar aqui, ó, esse aqui é o efeito da PCO2 na afinidade, né, da hemoglobina com o oxigênio, tá? Se você perceber aqui, ó, quando você tem uma PCO2 normal, você vai ter um ciclo comum, né, vai chegar próximo de 100 de forma ideal, mas quando você tem um aumento aqui, né, da sua PCO2, você vai estar diminuindo o seu pH, deixando mais ácido, então vai dificultar, né, a chegada da saturação e, consequentemente, vai dificultar, né, o aumento de O2 para os seus tecidos necessários, tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso gráfico aqui que vai facilitar a sua vida, tá? Outro fator que pode influenciar também é a sua temperatura. Então, conforme a sua temperatura vai aumentando, né, você consequentemente vai aumentar a liberação de O2 pela hemoglobina, tá, pessoal? Então, esse calor, né, ele vai ser relacionado muito com um processo, né, segundo, né, um processo subsidiário ali, né, um subproduto, né, das suas células, das suas reações metabólicas, tá, pessoal? Então, esse processo aqui, né, que vai requer mais O2, já que você está eliminando muito, consequentemente vai deixar o sangue mais ácido, né, e esse calor vai dificultar, né, a curva, né, de hemoglobina ser eficiente, né, de forma correta. Então, em contraste, esse processo aqui de hipotermia, né, vamos supor, né, quando você está com ela diminuída, né, então está com mais frio, né, você consequentemente vai ter um metabolismo desacelerado, tá? Então, se o processo mais quente, né, vai aumentar, né, o metabolismo, vai expulsar mais O2, consequentemente, o seu processo de hipotermia, então você vai diminuir o seu metabolismo e vai expulsar menos O2, tá, pessoal? Então, tudo que você pensar, você tem que pensar assim, tudo no seu corpo que não está em homeostasia, não está em equilíbrio, vai ter um problema, tá bom? Então, é assim que a temperatura age, tá? De acordo com o metabolismo desacelerando ou aumentando, né, o seu processo de funcionamento, você vai ter um aumento da expulsão de O2 ou diminuição da expulsão de O2. Tudo bem, pessoal?
Aqui você pode ver aqui, ó, quando você tá com febre, por exemplo, né, alta temperatura aqui, ó, você pode ver aqui, ó, olha a deficiência, a dificuldade que vai ter aqui, ó, do seu O2 chegar aqui perto da sua curva de saturação ideal, tá? Então, quando você está na temperatura normal aqui, né, cerca de 37 graus, você tem, né, um processo normal, muito fácil, mas quando você tem, né, uma hipotermia, ou seja, o seu sangue está gelado, você está com frio, né, você está com muito frio, você consequentemente vai chegar muito mais rápido aqui na sua saturação. Então, infelizmente, isso também é dificultoso para a sua sobrevivência, certo, pessoal? O seu transporte de dióxido de carbono, como você sabe, né, ele vai ser muito difundido em íons bicarbonato, né, ele pode ser em CO2 dissolvido, né, ele pode ser o composto carbamino, né, hemoglobina, ou íons bicarbonato, né, pessoal? O seu CO2 dissolvido, né, ele vai ser cerca de 7% apenas, né, eu coloquei novamente o valor de referência para você entender basicamente, né, pessoal? Então, em condição normal, 100 ml de sangue venoso vai ter 53 ml de sangue gasoso, né, de CO2 gasoso, né, que vai ser transportado dessas três formas aqui. Quando você está com ele dissolvido, né, cerca de 7% dele vai ser dissolvido. Então, para alcançar os pulmões, né, esse dissolvido vai ser ali, né, difundido pelo seu alvéolo, né, que está expirando, né, esse CO2 para que ele possa voltar aqui, né, para a circulação, né, e ser reoxigenado. Quando você está com composto carbamino, né, cerca de 23% dele, né, está nessa forma, né, ele é um pouco mais elevado, mas ainda não é total, tá? Então, ele vai formar esse composto carbamino, né, e a maioria do CO2, né, vai estar ligado a essa hemoglobina, nessa porcentagem de 23%. Já o seu bicarbonato, né, é a maior, né, perfusão, é o maior processo aqui de percentual de CO2, né, cerca de 70% dele é difundido nos plasmas, né, nesse formato, né. Então, conforme esse CO2 vai ser difundido para os capilares sistêmicos aqui, né, consequentemente entra no eritrócito pela hemoglobina, né, ele vai reagir com a água, né, na presença da enzima anidrase carbônica. Então, se você pensar em enzima e você pensar em anidrase quebra, né, a partir de água, então a anidrase carbônica junto com, né, H2O mais CO2 formam ácido carbônico, que é H2CO3. Quando a anidrase carbônica vem cá e cliva, você vai clivar em H+, e HCO3-, que seria o nosso íon bicarbonato. Tá, pessoal? Aqui eu coloquei esse esqueminha para você entender como ela trabalha, tá? Você pode ver aqui, ó, HCO3-, mas o H+, seria, né, o nosso íon bicarbonato, e o H+ difundido aqui no sangue, que diminui a acidez, tá? Então, aqui, ó, CO2 mais H2O forma, né, o nosso ácido carbônico, a anidrase carbônica cliva, forma o íon bicarbonato e o H+, tá, pessoal? Esse íon H+ vai para a circulação, diminui o pH, esse íon bicarbonato é transportado pelo sangue para ir para os locais necessários, que seria o pulmão, para que ele possa ser reoxigenado, tá, pessoal? Então, aqui você pode ver a troca de O2 e CO2 nos capilares sistêmicos, tá? Você pode ver aqui, ó, a entrada de CO2, né, uma anidrase carbônica fazendo o processo dela, e a entrada aqui, né, de O2, né, para a célula tecidual, que seria o nosso processo de hematose, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente matou os nossos 3 objetivos de hoje, tá bom? Espero muito, de coração, que você tenha entendido, tá? Se você não entendeu, volta aqui, tá? Lembrando que, se você quiser tirar seu 20 na PG, tá? Eu tô falando também, embora a Ana já falou, quiser tirar seu 20 na PG, faz desenho do quadro. Cara, a professora vai gostar muito, o tutor vai gostar muito, tá? Faz a curva de saturação da hemoglobina. Pô, tu vai tirar um 20 aqui severo, tá? Faz a curva de saturação no quadro, bonitinho. Explica, igual eu expliquei pra você, né? Os processos que vão aumentar ou diminuir, né, a afinidade do O2 pela hemoglobina ali, né? Da hemoglobina pelo O2. Desenha no quadro que você vai arrebentar na sua PG, vai tirar 20, tá? E lembra desses gráficos que a gente mostrou aqui, né? Na curva de saturação da hemoglobina, para que você consiga fazer uma boa prova, tá bom? Porque tem certeza, tá? Vai cair na sua prova de sistema respiratório o gráfico de curva de saturação da hemoglobina, tá? Anota o que eu tô te falando, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, tá bom? Não se esqueça, tá? Se inscreva no canal do YouTube, tá bom? Ativa o sininho de notificação para você nunca perder aulas novas, tá? Aproveitando, nosso editor vai deixar aí na descrição, tá? No comentário aí também, o link para a comunidade do WhatsApp. Entre lá, porque lá você vai ter tudo de forma exclusiva em primeira mão, tá bom? Se inscreva, né, no nosso canal do YouTube, nosso Instagram aqui embaixo, ó, @desafiacursos, tá bom? No TikTok, apenas Desafia, tá? Continue conosco para que você possa continuar aprendendo cada vez mais. Se você não assistiu os outros vídeos do Desafia, volte lá e assista, tá bom? Não perca tempo. Muito obrigado, Pequeno Gafanhoto, por me acompanhar até aqui. Espero que você tenha uma ótima PG, uma ótima prova, um ótimo aprendizado e continue conosco, tá bom? Porque aqui no Desafia o foco é a resposta certa, tá bom? Muito obrigado e até o próximo desafio. Gostou desse vídeo? Então já segue, curte, compartilha e ativa o sininho. E aqui embaixo vai estar o nosso arroba do nosso Instagram e do nosso TikTok.
Lembrando que na bio do nosso Instagram vai estar a nossa comunidade, onde tem diversos conteúdos para você poder acompanhar antes mesmo das aulas. Então, te vejo no nosso próximo desafio.